aqui nesse ambiente são todos bem-vindos nesse momento, né? E aqui é o Instituto Flor da Vida, para quem não conhece, então acaba conhecendo dele hoje. A palestra é o seguinte: quanto mais você vai entendendo ao longo do tempo, a diferença você vai vendo, vai percebendo na sua vida. Porque o entendimento é poder. Por quê? O poder, ele tem uma certa relevância dentro de nós. Porque é conhecimento. Conhecimento muda as coisas. Começou a gravar ali? Não, Daniel, não. Sim. Então, é nesse sentido aí. Eu vou colocando aqui, e quem tiver dúvida, questionamento, por gentileza, levante o dedo, faça a sua pergunta para a gente parar e ver a pergunta, entrar num contexto naquilo ali, expandir mais, explicar, tá? Então a gente pode parar naquele momento, porque assim a gente vai trazendo mais explicações ainda e trazendo assim contextos mais amplos para o que a gente vai trazer de explicação, certo? Tá bom? Então aqui a gente, vamos dizer assim, vai trazendo todas as explicações que a gente vai achando que é eficiente para o nosso desenvolvimento, né? Então a gente traz de tudo um pouco. Então hoje eu achei conveniente trazer isso aqui, porque, por exemplo, assim, todos nós precisamos enxergar situações da vida que às vezes não nos damos conta, certo? Então o que eu coloquei aqui para a gente ter uma noção da situação? Então assim, nós que às vezes não estamos conscientes, estamos olhando o nosso foco da vida para o mundo externo, correto? Então o meu barco é grande, o meu foco é maior naquilo que eu entendo como certo, como situações da minha vida para o externo. Mas o que é o externo? Aquilo que eu necessito. Das coisas, do lazer, da vida, dos problemas, toda essa situação a gente vai abranger no externo. Mas esquecemos o quê? Do interno. Que é o foco que é pequeno. Daí o que acontece? Estamos indo na contramão da nossa evolução. Tá certo ou não? O que vocês acham? Sim, muito para fora. Exatamente. Fora também. Exatamente. Por exemplo, a maioria de nós encarnados nesse planeta, não é assim que eu estou colocando. Estamos no foco. O foco que está na frente. No externo. Isso. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso adquirir, resolver o problema. Mas se esquece o que? De pensar o seguinte: quem realmente sou eu? O que realmente eu necessito? Aonde que eu quero chegar? Quais os meus defeitos? O que eu tenho que corrigir na minha vida? O que eu tenho que ser? O que eu tenho que melhorar como pessoa para eu me dar bem com as pessoas no geral? O que eu tenho que melhorar? A gente não faz essa reflexão. A partir do momento que a gente despertou e tem autoconsciência, a gente começa a fazer o quê? Diminuir isso. Começa a aumentar o foco para cá. Porque daí a canoa aqui é muito pequena, não dou uma importância. Aqui o barco é grande, eu dou importância para o externo. E o externo, o que acontece? Nos afunda. Quando chega no final da vida, o que a gente pensa? Da coisa que vai ficar para os filhos, coisas? Não, os valores para quem fica. O filho, o neto, o pai, a mãe, deixou de dar um carinho, não deu perdão, não deu várias coisas. Por quê? Ficam os sentimentos daquilo que eu deixei de fazer. Não é daquilo que eu tenho como fisicamente, como material. E perdemos bom tempo com isso. Então, a partir do momento que a gente lança a autoconsciência, o foco começa a virar. Aí sim, você começa a observar quem realmente sou eu. Aonde eu quero chegar? O que eu tenho que mudar? Quais os objetivos? Aí começa a rastrear isso. É rastrear. Porque temos várias coisas. E o bom é que não enxergamos tudo de uma vez só. Chegamos a uma coisinha aqui, outra ali, outra lá e vamos tentando melhorar.
quando realmente queremos. Tem alguns, mesmo enxergando, não querem enxergar a realidade. Daí não muda. Não muda a realidade. Porque, por exemplo, se a gente pegar uma pessoa e querer forçar outra, não, tu tens que mudar. Tu tens que mudar porque não muda. Quando for com carinho, tá vendo as responsabilidades que tu tem? Isso deu errado, tal. Estás vendo aí com carinho, tal, o que está acontecendo? Vai mudando, porque tem autoconsciência. O observador se muda. Essa parte interna. O que acontece? A gente automaticamente observa, reflete e faz essa reflexão quando possível, quando começa a enxergar a realidade. Então, a partir do momento que a gente começa a observar tudo isso, o que eu estou fazendo na minha vida, se eu tenho vício, se eu não tenho, onde que eu estou errando. Então, não estou falando vício só de cigarro, às vezes estamos viciados, às vezes em alimentos e outras coisas mais, e daí? Entendeu? Porque há tudo um equilíbrio. Sair fora do equilíbrio tem problema na vida. No universo é isso, a gente tem que entrar no equilíbrio. Então, a partir do momento que a gente entra no equilíbrio, há uma estabilidade. Então, por exemplo, uma canoa no mar, um barco no mar, ela tem que ter uma estabilidade. Faz ela desproporcional, com o desequilíbrio afunda. Não tem a proporção do equilíbrio. Então, a vida é isso. Pode colocar lá, Daniel, por favor. Ou se de exemplo disso aí, perguntar quem que eu sou, tirando onde eu trabalho, onde eu moro, o que eu tenho, e questionar, né? Porque às vezes quando pergunto para alguém, quem tu é? Eu sou fulano, filho de tal, trabalho em tal lugar, moro em tal lugar, não. Tirando isso, quem que tu é? Ele falou que é uma pergunta complexa de responder, né? Bem complexo. Geralmente a gente está acostumado a responder onde trabalha, o que faz, mas tirando isso aí, quem realmente tu é? Tirando essa casca do externo, tirando o externo, quem realmente eu sou? Mas realmente eu não sou o Sidney, eu estou como Sidney, porque em outra vida eu fui Paulo, fui Pedro, fui Zé, fui Maria, fui João, e aí vai. Então aí que está a consciência. É difícil para nós assimilar isso e entender. Então, os questionamentos que ele colocou é se questionar. Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Por que isso funciona na minha vida? Aí tu começa o quê? Começa a se voltar para si. Porque o que a realidade nos traz? Ensinamentos no externo. Esse ensinamento eu tenho que aprender a jogar para o interno. A partir do momento que eu mudo o meu mundo interno, mudou a minha crença, mudou a minha realidade. Mudou a minha visão perante tudo e todos. Então são pontos que a gente tem que começar a entender. Então, através dos questionamentos, de buscar isso, aí tudo começa a mudar. Saímos daqui, vamos para cá e começa a aumentar, aí começa a inverter. Quando você está bem consciente, você está com os olhos abertos, está invertido daí. Inverteu. Vamos estar um tempo nessa área. Porque senão essa inversão não acontece automática. A mente ela tem regulagem. Quem regula somos nós, por exemplo. Por que tem regulagem? Porque ela é formada por nós mesmos, pelas experiências de vida. Então, se a gente perguntar para cada uma certas coisas de certos fatores de cada um, né? Sobre as cores que gosta, sobre a comida que gosta, são todos diferentes, são gostos paladares diferentes. E aí que é interessante. Então, aonde que eu quero chegar nisso? Então, o nosso mundo externo, aqui, deixa eu ver aqui, nosso mundo externo, interno. Então, o nosso mundo externo, que reflete o interno. Então, o externo é interessante, porque eu aprendo com isso. Então, Jesus já não dizia nesse sentido que vivemos na ilusão do mundo, que o mundo não é real. É real nesse momento que eu vivo. O papal? Sim, mas não é real. Morri agora, o que eu vou levar? Então, é uma ilusão.
Porque ficamos presos nas coisas. Muito presos nas coisas materiais. Aí é que está a dificuldade. A crença se torna realidade. Então, se a gente largar crenças antigas e pegar crenças melhores, vai mudando a realidade mental. E vai tendo um nível de consciência maior. Pode colocar lá, Daniel. Ou se fez o 2x aí nos olhos aí, foi uma das coisas onde que veio na vivência para mim, que em situações que me tiram do desconforto, que eu percebo que eu vou reagir com as minhas crenças, com as minhas limitações, e que eu sei que eu vou agredir outra pessoa verbalmente, veio que é para mim fechar os olhos e enxergar com o terceiro olho. Sim. Porque o terceiro olho é uma visão do universo, uma visão sem crença, sem limitação, sem querer o mal do outro. E até onde diz, aconteceu alguma coisa, respira fundo. Só que se for para perceber, às vezes, quando a gente respira fundo, a gente acaba fechando os olhos. E quando fecha os olhos, o olho que a gente enxerga é o terceiro olho. Onde o Cid falou algo que me deixou bravo, certo? Eu vou responder, se eu não pensar, da maneira que eu respondo normalmente quem fala comigo desse jeito. Mas se eu fechar os olhos e pensar antes, eu já vou estar utilizando o terceiro olho. Vai responder de uma maneira que não precisa causar mais atrito. E onde veio que em situações que tiram desconforto, fecha os olhos, usa o terceiro olho, aí sim tu responde. E um ponto da crença também que falou aqui, comentou, que eu achei interessante ontem para mim, que sempre quando eu vou conectar, vou meditar, fazer algo semelhante, sempre vinha aquela para mim tirar a minha pulseira, tirar o relógio, às vezes tirar a minha corrente também, que parece que se eu não tirasse, parece que eu não ia me conectar, parece que eu estava conectado com a matéria. Certo. E ontem para mim veio que é uma crença minha. Eu que estou dizendo que se eu não tirar, eu não vou conectar. Sim. Entendeu? Tipo, é só fechar. É só não se preocupar com isso. Sim. Aonde isso ali. Sim, uma crença. A crença se torna realidade quando acreditamos. Então, por exemplo, muitas coisas do mundo surgem informações. Só que essa informação se torna realidade se eu deixo entrar na minha mente. Eu tenho alguns segundos para deixar ou não. Então aí está. Tem entendimento para isso, porque infiltrar dentro da nossa mente. Então, a partir do momento que entrou uma crença, essa crença vai sair de lá até que você entenda colocar outra no lugar. Essa crença vai ser a nossa realidade. Porque, por exemplo, alguma dúvida aqui, algum questionamento aqui nessa parte aqui? Alguém tem? Pode colocar, Natália. Um compartilhamento. Eu entendi de uma mulher que tomou ayahuasca. Até mandei para a Suzane. Eu achei interessante e cabe aqui que ela foi questionando quem ela era, que ela ainda tinha muita dúvida. Só que ficou um silêncio total, assim, não vinha nada, né? Ela começou a ficar agoniada com aquilo ali. E aí começou, não vir informações, mas veio muita vontade de tocar o tambor. Ela disse, não, mas eu não vou tocar. E vinha, né? Quero tocar, não, mas ninguém tá tocando, não vou tocar. E ela deixou de fazer. E aí depois que ela deixou de fazer, ela entrou nessa vibração, assim, né? E aí mostrou pra ela que na verdade ela é o que ela escolhe ser. Porque muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem dentro do coração, mas a gente vai deixando de fazer. Pelos medos, pelo medo de julgamento, de outras coisas, né? Então muitas vezes a gente pode ter uma atitude diferente, a gente pode ter um comportamento diferente, mas a gente escolhe não fazer. Então vem também essa coisa de quando eu morrer, do que as pessoas vão lembrar? Do que elas vão falar? Porque geralmente a gente fala mais assim, quando a pessoa foi, era isso, então se eu fosse, o que eu deixaria? Geralmente isso é a minha essência, né? A gente não se questiona, só fica tentando parecer, tentando ser. Isso é muito importante. Por exemplo, se todos nós morrêssemos agora, o que você levaria de mais importante para você que você fez nesse mundo? Não de coisas materiais, mas de que você fez para as pessoas, para as situações do mundo, que serviu para o filho, para a filha, para o vizinho, para a vizinha, para alguém, serviu para alguém. Interessante, né? Isso aí sobra pouco.
para nós, porque não estamos acostumados por causa da inversão, entendeu? Então, a partir do momento que a gente vai entendendo isso, a inversão vai acontecendo, a gente começa a mudar o interno, só com isso. A partir do momento que a gente foca muito no interno, há uma situação de desentendimento ainda. Então, é gradualmente essa mudança. Na mudança com a compreensão. Imagina que eu vou começar a estudar uma área que eu não conheço. Então, a partir do momento que eu começo a estudar, eu começar a compreender aquela área. Então, esse é o que a gente está colocando aqui. A gente só conhece aquela área se a gente começar a estudar. Senão, não. Então, a gente fica preso no mundo em várias encarnações, que é a roda de Sansara. Então, o mundo nos prende aonde? Aonde está o meu aprendizado, minhas crenças. Então, por exemplo, assim, morri agora, eu vou energeticamente nascer num outro momento de vida, seja nesse planeta, ou outro planeta, em outra dimensão, propositamente naquilo que eu necessito pelas minhas crenças e meus entendimentos. Então, se eu necessito nascer novamente num mundo que nem esse, eu vou nascer novamente. Porque é a minha realidade. A realidade é aquilo que eu sei, aprendo e entendo. Então, se a minha vida é um caos, é complicado, eu não mudei nada, eu vou nascer novamente num mundo complicado e cheio de caos. Por quê? Porque eu foco no mundo externo. O mundo externo é isso. Então, a partir do momento que a gente começa a mudar, há mudanças generalizadas nisso. Só que é um caminho. Então, por exemplo, aqui, a gente vê lá o Marcos, né, Marcos? Faz o quê? Um ano mais ou menos está com nós aí, Marcos? Mais ou menos? Isso hoje faz sentido para ti, mas tu entrou num outro caminho que hoje tem uma diferença muito grande na tua vida, né? Sim, Já despertou bastante, né? Faz sentido. Né? Então, isso tudo está fazendo sentido para ti, Marcos? Sim, abre bastante a mente da gente. A gente compreende bastante questionamentos que a gente tinha antes, né? Uhum. E não tinha respostas, a gente. É mais ou menos isso que eu estou colocando aqui? Exatamente. Isso aí. Então, esse é o caminho, gente. Então, numa conversa só, a gente fica meio perdido, será que é, será que não é? Faz parte. Então, estamos no caminho, né? Pode colocar lá dentro. Então, Sobre o que a Natália falou ali, uma frase interessante para refletir: se eu morresse hoje, que falta eu faria? Boa. Para as pessoas, fora bem material, Isso. realmente eu faria falta na vida de alguém? Aí a gente começa a observar se realmente a gente está agregando na vida das pessoas ou está vivendo só para si próprio. Isso. É interessante, porque, por exemplo, assim, ó, teve algumas pessoas no mundo que nasceram e morreram que, se eles não tivessem fazido falta, quem vocês acham que poderia fazer falta? Jesus? Buda? Sócrates? Os filósofos? Quem mais? Essas pessoas marcaram a trajetória da vida deles muito bem. Por quê? Porque estavam enxergando o autoconhecimento, uma realidade diferente. Tanto é que estamos usando hoje o fruto que eles deixaram para nós. Então, se o fruto é bom, ele prospera. E se o fruto não é bom, não prospera. Por exemplo, daqui 200 anos, será que alguém vai lembrar de nós? Se existimos ou não? Então, aí que está. Que fruto que eu quero deixar nesse planeta? Nesse momento de encarnação. Então, os frutos é deixado através do quê? De marcas pelo tempo. E é através disso. Esse pessoal tem o meu grande respeito, porque deixaram marcas. É um pessoal de grande capacidade. Então, enxergaram muita coisa que nós não enxergamos. E estamos aí batalhando para conseguir enxergar alguma coisa, né? Que realmente é difícil, não é fácil não. Então a gente pode prosseguir aqui então, mais alguma colocação? Estão entendendo bem? Alguma dúvida aí? Acho que dá para entender bem, né? Então o intuito é isso, deixar bem claro, né? E estar trazendo assim um pouco de sentido para a vida e tentar assim achar alguns propósitos, algumas mudanças que a gente possa caminhar um pouco melhor ainda, né? Então esse é o objetivo. Então, eu vou chegar nos pontos aqui bem interessantes para a gente. Então, ali eu coloquei no início ali, de que, por exemplo, assim,
Imagina a gente produzir um bolo, produzir alguma coisa. A gente enxerga como material, realmente é material. Mas tudo é energético. Sendo um bolo, sendo alguma coisa, nós somos energeticamente. Então, morremos agora, o que vai sobrar? O espírito, que é energeticamente. Então, assim, o que a gente faz também é energeticamente. Os nossos erros é energeticamente. Então, cria um peso energético. Então, por exemplo, assim, se eu estou cometendo um erro, muitas e muitas vezes consecutivas, então eu crio um peso energético. Se eu, por exemplo, sou viciado em algo, eu vou tendo energias que eu vou produzindo através do tempo, eu crio um peso energético. Esse peso energético está dentro de nós, pela nossa situação de aprendizado. Então, isso dá para desfazer? Dá, mas precisa também um longo tempo. Então, isso aqui, se eu produzir em 20 anos um peso energético, ele tem proporcionalmente um peso energético. Se eu produzir aqui em 3 anos, por exemplo, algo dentro de mim, tem um peso energético. Então, o que a gente quer colocar com isso? De que às vezes a gente quer resolver coisas dentro de nós, que eu quero resolver em 1 mês, 2 meses, 3 meses. É gradualmente, depende de cada situação. Então, o erro é possível resolver? É. Por exemplo, uma pessoa veio com um problema no físico de um órgão, já veio de outra vida, por quê? Porque teve uma parte que às vezes foi viciada em algo, nesse sentido. Criou um peso energético. É possível restabelecer? Sim, é possível. Porque a mente automaticamente ela nos cura. A partir do momento que a gente entende, aí depende do ponto que está. A partir do momento que passou para o físico, já complica muito mais a situação. Se é uma situação grave ou não. Então, por exemplo, assim, dentro da relação de causa e efeito, que tudo tem uma causa que gera um efeito. Então, vamos lá. Então, tudo que a gente faz gera o efeito produzido. Então, a causa sou eu, que gera o efeito na situação que a gente faz. Seja no trabalho, seja um erro que eu estou cometendo, toda causa tem um efeito. O que acontece? Um erro. Então, esse erro, ele gera um energético. Então, a partir do momento que descobrimos que eu estou errando nessa parte, começa a me corrigir, melhorar, o erro reverte. Eu disse que existe a autocura. A mente se cura. Isso é cientificamente. Então, cada vez mais estão provando através da física quântica. A mente se cura, reverte. Mas a pessoa tem que descobrir e entender o erro que está cometendo. E o que acontece, se eu não descobrir o erro que eu estou cometendo, passa para o campo energético físico. O físico causa doença. Entendeu? Então, a partir do momento que eu tenho uma autoconsciência em várias coisas, então, automaticamente eu vou tendo um equilíbrio maior. Então, toda a causa tem um efeito. Interessante? Bacana, né? Alguma colocação nesse sentido? Alguma dúvida? Algum questionamento nesse sentido? Então, vamos para frente. Então, ali, voltando lá atrás, as nossas crenças, elas formam uma parte da realidade do nosso padrão. O que é o nosso mental? Ele tem um padrão estabelecido. Então, o nosso mental tem um padrão estabelecido. Através do quê? Através do quê? Como assim? Através das nossas crenças, que formam uma parte do nosso padrão, através do nosso consciente
eu aqui agora, do que eu entendo, que eu estou estudando, que eu estou aprendendo, forma o padrão do emocional, dos pais, também vem esse padrão, porque, por exemplo, uma criança, né, 2 anos, 5 anos, 7 anos, até os 7 anos, ela está aberta, muita coisa, então ela reflete o que o pai é, a mãe é. Reflete, então ela pega aquele padrão como o pai e a mãe agem às vezes e traz para ela, sem ela perceber, porque o inconsciente é isso, o inconsciente traz isso para a gente. Então, por quê? Porque nós somos formados, pelo que se percebe, por 3, no mínimo. Então, sou eu, pai e a mãe. Então, forma o eu. E os padrões vai acumulando em mim. Conforme eu vou pegando as crenças, vai formando os padrões. A parte das emoções. Mas como assim? Emoções também? Não tem aquela parte quando eu vou em algum lugar, me convidar para outro lugar, não, eu tenho medo, não vou lá. A emoção domina a gente. Mas por que tem medo? Entendeu? Aí que tá. Então, a partir do momento que a gente tem o autoconhecimento, a gente começa a entender o que eu tenho lá dentro. Daí eu começo a trabalhar com isso, começo a entender como fazer isso. Eu começo a lidar melhor com isso, não deixo meus medos me dominar. Porque através das emoções, quantas pessoas são dominadas por dia que às vezes tem que fazer certas coisas e não fazem? Porque já sente na hora. Falou alguma coisa, já sentiu. É dominado nesse momento. Então vem aquele medo. Não, eu não vou porque estou me sentindo bem hoje. Não vou. Então, são formadas pelas crenças, emoções, formam os padrões. Aí tem a parte do inconsciente, já vem de outras vidas, né? Lá de trás também, que já formou. Vai formando esse padrão que eu tenho internamente. É o que eu sou hoje? É a pessoa que eu sou. Ah, mas como mudar isso? Que crenças que eu tenho? Que está me fazendo mal? O que eu preciso mudar? O que eu tenho nas minhas emoções? O que eu preciso mudar? Então a gente tem que ir rastreando isso. O autoconhecimento é conhecer isso. Então quanto mais se conhece isso, o poder de mudar isso é maior. Mas se eu não conheço nada, eu vou marcar a deriva. Vou em qualquer lugar e vamos embora, vamos seguir na vida. Está tudo certo. Tá, e está certo mesmo. Porque não tem certo e errado. Existe compreensão. Então é a 10ª lei do universo. Está tudo certo. Uma pessoa que entende uma coisa e outra pessoa que entende uma coisa de autoconhecimento e outra pessoa que não conhece nada do autoconhecimento, tá certo e errado? Não tem certo e errado, tá certo os dois, porque é dentro dos padrões que ela tem. Então tudo bem. Então a partir do momento que eu faço o rastreio disso tudo, a minha vida começa a mudar. Aí eu começo a focar o que realmente eu tenho aqui dentro. O que eu preciso mudar, o que eu preciso entender e para as coisas melhorarem na minha vida. Aí começa tudo a mudar. Isso é muito bacana, né? Pode colocar lá, Daniel. Sim, em relação a isso aí, às vezes a gente quer respostas, né? Sim, com certeza tem gente que veio aqui hoje que vem em busca de resposta. Só que aí tem que pensar, qual é a pergunta? Se tu está buscando a resposta. Porque para ter uma resposta, tem que ter uma pergunta. Lógico. Então, um ponto que não ficou claro para mim, beleza, eu quero a resposta, mas qual que é a pergunta? Lógico. Eu estou questionando que eu quero a resposta. Porque às vezes a resposta está na própria pergunta. Sim. Entendeu? Até um exemplo que... eu quero melhorar a minha parte de saúde física. Beleza, quero melhorar a minha parte de saúde física. Mas qual é então a dificuldade que eu estou tendo nisso? E aí tu vai ver que às vezes é só algo de contratar um especialista na área para resolver aquilo ali. Só porque às vezes a gente não tem claro na nossa mente o que realmente a gente quer. Qual é realmente a pergunta que a gente está buscando
para ter a resposta correta. Sim, importante. Muitas vezes a gente só quer melhorar, mas a gente não sabe no que a gente quer melhorar. Isso. Todo mundo quer evoluir, mas em qual ponto que tu quer evoluir? Sim. Entendeu? Ao lado do autoconhecimento, eu quero me desenvolver para conseguir me comunicar mais com as pessoas. Beleza, então tu sabe que precisa de um curso de oratória. Sim. Entendeu? Então, mas é isso, tem que ter o quê? Clareza no que tu quer questionar para sim pensar na resposta. Logicamente. Uma coisa que eu percebo em mim, eu quero a resposta, mas tu quer a resposta do quê? Se tu não tá nem com a pergunta, Sim. você não fica muito aberto, sabe? Sim, normalmente a gente não sabe o que quer, né? A gente está um pouco perdido, normalmente, em algumas coisas. Então, é interessante isso aí. Então, veja bem como é interessante as coisas. Então, a gente deixa claro bastante alguns fatores sobre nós mesmos, né? Então, veja bem, quem é que comanda? Sou eu agora? O consciente, 10%. Se realmente eu entendo algumas coisas. Porque senão fica no automático. As coisas vão acontecendo e vou fazendo igual. Não muda nada. Então se eu vivo a minha vida e não entendo do meu interno, fica automático. Faço tudo igual, está tudo certo. A culpa é do outro, é do fulano. Não. Uma coisa que a gente tem que entender. A culpa nunca é do outro. É minha. Porque eu passei por aquela situação porque eu aceitei. Ninguém é culpado. Isso a gente tem que entender na vida. Né? Pelo menos eu que aprendi e estou aprendendo. Então eu sou responsável e sou por tudo que acontece ao meu redor. Ninguém é culpado pela situação. Eu deixei acontecer, eu aceitei as coisas. Certo? Então a gente tem que entender essa parte. A partir do momento que a gente perdoa, libera, ninguém deve nada para mim, fez a coisa errada, tudo certo, aconteceu, tudo certo. E também eu tenho o direito também de errar às vezes, entendeu? Então a gente não fica preso em certas coisas. Então já começa a cortar cordões de vários vínculos que a gente às vezes vive preso, certo? Então a gente tem que desprender das crenças antigas, do que nos ensinaram no passado, para dar um salto para frente. E a gente precisa entender algumas coisas. Então nos ensinaram uma parte do passado, foi bom, foi ótimo, porque eu cheguei até aqui. Porque é como pegar o barco e ir até um ponto. Eu vou conhecer esse ponto, até tal lugar. Mas de lá eu tenho que largar essa parte e até em outro ponto. Há um conhecimento, há uma trajetória. Então a vida é isso, tem que largar agora certas coisas e cair em outro conhecimento. Porque senão eu vou ficar nas mesmas crenças, nas mesmas situações da vida. E ali eu vou vivendo daquela maneira que eu desejei, que eu estou vivendo. Pode colocar lá, Marcos, por favor. O exemplo do que a gente pensa, molda a nossa realidade, tudo isso aqui, né? Tudo que tem aqui dentro, um dia foi um pensamento. Né? Isso. Esse quadro aí não existiu, tipo, a natureza não fez ele. Um dia alguém pensou, né? Vou inventar um quadro. Foi lá e fez o que saiu do pensamento dele. Justo, boa. Esse ambiente todo aqui também. Um dia alguém pensou, né, quer fazer tal coisa e botou em prática. Eu acho que, às vezes, para a gente também, internamente, a gente é um pensamento também. Isso, logicamente. Porque, por exemplo, assim, tudo que a gente vê externamente, alguém criou. E aonde começou o projeto? Na mente. Tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Porque a mente, ela cria um projeto e você vai lá e estabelece, não, esse aqui não, essa cor não, aqui fica bom, não tá, vou mudar um pouquinho aqui, um pouquinho lá, e você muda. Mas tudo começa na mente. Tudo começa no mental. Então, se você entende o mental, se você se entende as emoções, se você se entende os seus erros, suas limitações, você começa a ter um controle sobre você mesmo. O que acontece hoje em dia? As pessoas não têm controle sobre elas mesmas. Por quê? Porque não entendem certos padrões, certas situações. E tu tá tudo bem? Fazer o quê? Tá tudo certo. A partir do momento que a gente tem esse autoconhecimento, tudo muda. Então, o que o Marcos falou, a gente tem uma casa interna, que seria a nossa mente. Essa casa eu posso conhecer ou não. Aonde está os pontos primordiais, os pontos mais frágeis, os pontos que precisam de uma reforma e os pontos que tá bom, tá ótimo. Então vai de cada um de nós
procurar formas para conhecer. Aí que está a parte bacana, é conhecer essas partes. Então, a partir do momento que eu me conheço, as crenças, os padrões, a vida começa a mudar. Por que isso? Porque a partir do momento que a gente muda as emoções, padrões, e vão mudando, a energia estabelecida em redor, ela altera essa energia. Então, o que acontece? O universo entende o quê? Como eu, pessoa, Sidney, ele me conhece a minha energia. Então, o que acontece? Se eu mudo a minha energia, a atração muda, as coisas ao meu redor mudam, daí o meu mundo mudou. Mas se eu não conheço isso, vai durar muitas encarnações para que essa mudança ocorra, porque eu vivo sempre no mesmo padrão. Então eu vivo, morro, nasço de novo, vivo de novo. Por exemplo, interessante a gente pensar, hoje nós temos uma tecnologia que está bombando informações, para mim é uma era de ouro, bombando informação de todo lado. Mas há 100 anos atrás, olha a informação que nós tínhamos, para a pessoa ter um livro, provavelmente dá muito trabalho, né? Para ter um livro. Hoje nós temos um livro aí, o pessoal dá livro. E o que nós estamos fazendo com isso? Com a informação que nós temos? Estamos aproveitando? Aí que está, temos que pensar também. Para a evolução. Aonde eu quero chegar? Qual é o objetivo? Então esse é interessante pensar. Na era de ouro. Morri. Vou para um mundo parecido com esse em outra encarnação. Será que vai ter isso que eu tenho hoje? Então, temos que pensar nisso também. Pode colocar lá, Daniel, por favor. Ô Cid, está comentando bastante hoje sobre reencarnação, né? Acho que seria interessante colocar o porquê que o Sidney acredita em vida após a morte. Tem bastante gente nova hoje. Por que tu acredita? Podemos colocar. Interessante. O que acontece é que todas as situações nossas, para resolver, tem que entender da causa. Não é? Porque é a causa e efeito. Por que eu sou desse jeito? Porque eu me construí dessa maneira. Eu não sabia. Fui construído às vezes de qualquer maneira, do jeito que eu consegui. Como é que a mente se forma? Através das experiências de vida, agregando conhecimento e agregando as formas. Então, por que gostamos de falar nas reencarnações? É porque tem uma lógica. Por exemplo, se a gente pensar hoje só na parte de uma vida só, não tem lógica, fica muita coisa sem resposta. Concorda comigo ou não? Então, assim, tem muita coisa sem resposta. Então, por exemplo, assim, vamos dar uma resposta lógica. Por que uma pessoa nasce aleijada? Por que eu não nasci aleijado? Por que você não nasceu aleijado? Será que Deus dá um castigo para ele, para mim não deu? Por quê? Então, a gente tem que pensar em situações anteriores para ter uma lógica. Por que uma pessoa levou um tiro lá na favela de São Paulo, por que a outra não levou? Então a gente começa a ter lógica. Foi um acaso. Então o acaso fez um planeta, o acaso fez um universo, o acaso fez vida e tudo muito equilíbrio. Então o acaso faz bastante coisa, Deus não faz nada. Se é que tem um Deus. Existe Deus? Não vemos Deus. Mas todo mundo acredita. E quem pode provar? Então há uma parte de questionamento nessa área. Se prova pela arte que se fez, pela estrutura que se fez. Não é? Então, por exemplo, Jesus deixou bons ensinamentos para nós, ótimos, maravilhosos. Olha a arte que ele fez pregada no mundo todo. 2000 anos o pessoal lembra dele. Platão. Quantos anos que já partiu? Deixou bastante coisa boa para nós. Então, se nós conseguirmos entender um pouco
do que vem antes do que hoje, há uma parte de entendimento abre a nossa mente para entender várias coisas ao nosso redor. Porque o que acontece? Vem a nossa mascote aí. Então, se a gente entender o que acontece, o ser humano, nós, agora que está abrindo o estudo, pensávamos muito no hoje, nesse momento, nessa vida e que não temos depois. Esse é o grande problema. Porque, por exemplo, se eu quero uma vida melhor daqui 10, 20 anos, eu tenho que projetar ela. Como é que eu vou fazer para ter uma vida melhor lá? Se eu tenho uma vida alinhada, ter uma família alinhada lá. Então o hoje projeta o futuro. E o que projetou o hoje? O futuro do ontem, um ano atrás, o que eu estudei, o que eu fiz, há 5 anos atrás. O que projetou essa vida, nesse momento, esse corpo perfeito? Por que a outra pessoa que ela nasceu aleijada não teve o corpo perfeito? Por quê? Vamos voltar um pouquinho para a gente ampliar a nossa visão ainda. Então, por exemplo, a causa e efeito. De novo, toda causa e efeito. Então, por exemplo, duas pessoas aqui nesse momento, certo? Frente a frente. Uma de repente brigou com a outra e feriu, deu um golpe de facão no braço, aleijou a pessoa, acabou a pessoa. Como é que vai se pagar isso? Uma pessoa fez mal para a outra, como é que se paga isso? Morreu, acabou, não paga mais. O que acontece? A pessoa que aleijou a outra tem a possibilidade de vir aleijada do que causou na outra pessoa. Causa e efeito. Isso é lei. As leis universais é interessante a gente entender um pouco. Por que uma pessoa morre numa bala perdida? Porque de alguma forma ela fez algo que atraiu aquilo. Mas através do quê? Lembrando que a gente tem uma energia em redor nossa. Essa energia ela consta toda situação que eu vivo, que na realidade é a parte nossa consciente, a parte que a gente vive, estabelece uma realidade, né? Então essa energia vai subestabelecer uma realidade posterior, certo? Mas uma pessoa fez o mal agora e na outra vida vai pagar isso? Se ela estiver estourando aí, pode tirar, aí a gente tira, tá? Então, é isso aí. Mas uma pessoa fez mal agora vai pagar na outra vida? Não, é isso aí. Tem uma parte que nos diz o seguinte: no momento certo ela vai pagar. Às vezes a pessoa faz um mal agora, mas na outra vida às vezes ela não tem condição de pagar, certo? Pelo que se entende. Então, cada um paga no momento certo. Pagar. Vamos supor, passar por uma situação para entender o que não se deve fazer com outra pessoa. Que, por exemplo, se eu passei por uma situação difícil, que eu entendi que eu fiz mal para outra pessoa, lógico que eu não vou fazer para outro, né? Então essa é a lógica, né? Então, a partir do momento que eu faço as minhas atitudes diferentes, eu vou me corrigindo para situações posteriores. Então, tudo que a gente faz fica gravado no nosso energético. Isso vai jogando para um momento oportuno para a gente resgatar isso. Para resgatar isso. Então, toda causa tem um efeito, sempre tem uma causa anterior. Se a gente buscar entender as causas anteriores, dessa situação que estamos vivendo, a coisa vai fluir de uma maneira bem diferente. 6h25. Então, alguma dúvida aqui, alguma pergunta? Cid, pensando da forma que está se colocando, se eu sou uma pessoa muito boa, né? Por que tais coisas acontecem comigo? Se eu sou uma pessoa tão boa, por que alguém está me fazendo mal? Se não for nessa vida, o que tem? O que acontece se eu sou uma pessoa tão boa? Sim. Né? Por que estão fazendo isso comigo? Então, assim, a gente já começa a abrir a mente pensando que, né, se não é aqui, é de outro lugar, né? Porque, por exemplo, nesse caso assim, para ampliar nossa visão, a gente pode considerar o seguinte, por exemplo,
Eu vivi várias vidas, várias. Cheguei lá na frente e tô aqui, tô consciente. Comecei a ter consciência. Aí, os ajustes que eu tenho aqui, vai aparecendo aqui, devagarzinho vai vindo. Vai vindo os ajustes. Entendeu? Vai vindo. Por quê? Vem a hora que o indivíduo pode passar por aquilo. Porque, por exemplo, não vai vir aqui porque ele não tem condições de passar por aquela situação. Não tem condições. Então, mais na frente, vai pagar lá na frente, vai passar por aquela situação. Você só completando o que ela colocou e fazendo uma ponte, que eu acho que faz relação, até porque a gente só vai passar quando a gente tiver consciência, para aprender. Isso. E se for mandado enquanto tu ainda não está aberto para ter a compreensão daquilo, tu vai passar, Isso. mas tu não vai compreender e vai vir de novo. Isso. Porque a grande lei é que a gente passe e compreenda realmente, né? Para fazer sentido. Isso. E também, pegando um gancho ali, a questão do julgamento, né? Sim. A questão do julgamento é muito forte porque só sabe quem passou realmente, né? Então o ideal é que a gente se comova, né? Se puder ajudar, ajude, mas ou se não puder ajudar, não julgue, né? Sim. E essa questão também vem de acordo com isso, né? Porque muitas vezes vai vir coisas lá no passado que tu julgou para tu realmente entender e compreender de outra forma, né? Por isso, compaixão, esse amor ao próximo, essa questão do que a gente trabalha aqui também, né? Da energia, né? Isso. Porque tudo faz sentido e tudo está interligado, né? Isso, exatamente. Obrigado aí pela tua colocação. Então é isso aí, gente. Então tem muitas causas anteriores que, na realidade, justificam esse momento que eu estou vivendo. Porém, a gente às vezes nem tudo vai entender, nem tudo entende. Tem que ter o momento certo. Então, por exemplo, a grande maioria de nós que está iniciando vai demorar um certo tempo para começar a entender. O que acontece? A gente busca o efeito rápido. O fulano, a ciclana lá vai me trazer a informação, que é lá. Não existe isso, não existe. Sim, Salabim. Existe você estudar, procurar entender 1, 2, 3, 10, 20, 30 vezes. Você começa a abrir o leque do conhecimento. Não existe isso. Então, assim, existe uma caminhada. Então, assim, uma caminhada de esforço é como você, por exemplo, migrar para um setor que você tem que estudar bastante para começar a compreender. A mesma coisa o autoconhecimento. Então, é difícil a jornada. Porque muitos iniciam, mas a maioria desiste. Por quê? Porque não tendo foco, a gente acaba a vida, acaba montando outras coisas e a gente vai seguindo o mesmo padrão que está. Porque o que acontece? Quando a gente estabelece um padrão em nós, por exemplo, assim, ó, é importante lembrar isso aqui, ó. Quando a gente estabelece um padrão em nós, por exemplo, padrão em nós, formou um padrão, então, esse padrão ele pode mudar? Pode, mas tu tem que fazer inúmeros esforços para isso. Então, você vai ter que fazer inúmeras movimentações para isso. Então, para mudar isso aqui, você tem que fazer bastante movimentações para que você forme uma energia que vai aquecer esse padrão antigo. Senão vai continuar o mesmo. Então, os padrões são estabelecidos para a gente, a partir do momento que a gente estabeleceu. Por isso que é difícil a gente sair daquela situação que a gente erra, ou um vício disso ou daquilo. Porque há um padrão para tudo. Para um alimento, para um cigarro, para um álcool, para qualquer coisa na vida. Estamos com um problema. Então o padrão é estabelecido. Mas eu acho que fazendo 1, 2, 3 vezes está resolvido. Não. Perante, por exemplo, muitas vezes que eu fiz esse movimento, eu montei um padrão. Então agora em 2 vezes eu quero mudar o padrão, não consegue mudar o padrão. O padrão é subestabelecido sim, com o tempo. Daí você muda o padrão através de uma crença nova que você entende, você faz um movimento. O movimento, ele diminui o outro padrão. Aí você inverte. Entendeu? Aí é que subestabelece um novo padrão. Aí você muda a realidade. Então a realidade é mudada sobre isso. Então você tira uma parte de página velha, antiga, dentro do seu padrão e coloca umas outras coisas novas que você aprendeu. Aí você subestabelece. Coloca lá, Daniel, por favor. Ô Cid, só voltando no ponto da vida após a morte. Então, um questionamento que fica que mal vai fazer se eu acreditar que existe vida após a morte?
do meu ponto de vista, não tem mal algum. Porque se eu acredito que existe vida após a morte, com certeza eu vou me preocupar mais com a minha vida, com as ações que eu vou fazer, porque eu sei que depois que eu desencarnar vai continuar, do que aquela pessoa que vive não acreditando. Às vezes ela vai dar muita bola porque ela faz, porque na hora que eu morrer, acabou, encerrou, não tem mais o que ver. Sim. Mas se eu acredito, com certeza eu vou me preocupar mais com a vida que eu estou levando. E pensar ao contrário disso, eu não vejo mal algum. Sim. O grande problema é o seguinte, é entendimento, né? Então, por exemplo, se a gente procurar pesquisas e documentos que Deus não existe, vai ter muito. Se você procurar documentos que Deus existe, vai ter muitos. Então você acredita no que quer. Então, por exemplo, se a gente acreditar que no universo nós estamos sozinhos, que não tem nenhum planeta habitável, é uma crença minha. Então, na realidade, a gente tem muitas coisas ao nosso redor, é uma coisa que a gente tem que estar esperto, tem que deixar aberto. Ah, pode existir vida lá? Pode existir isso? Pode, eu não conheço, mas pode existir. Quando eu digo não existe, eu estou afirmando. E, na realidade, o que é a verdade? A verdade não existe. Existe a verdade? Aquilo que eu conheço. Logicamente. E aquele que eu conheço nesse instante. Uma prova que a gente tem muito grande é a Bíblia. Mas sobre a Bíblia o quê? Então, o que tem de tradução, de explicação sobre a Bíblia é do jeito que conhecíamos. Não está abrindo outros padrões de entendimento sobre a Bíblia? Então, a verdade não existe. Do ponto de vista meu, é um conhecimento meu, é um entendimento meu. Mas pode vir outros tipos de explicações, entendimento mais amplo, que pode abranger mais do que o meu conhecimento, do que a minha verdade. A minha verdade subestabelece até certo ponto. Então, o que eu estou falando hoje, daqui a 1 ano, 2 anos, eu posso mudar minha versão. Porque o conhecimento subestabelece um novo conhecimento. Então, a visão perante aquilo. Então, o que é a realidade? A realidade é aquilo que eu conheço perante aquilo na visão de mundo. Então, todos nós é isso. Então, a verdade é aquilo que eu conheço sobre isso. Mas, se eu continuar no autoconhecimento, daqui 2, 3, 5 anos, a minha verdade muda perante as coisas. Mas se eu não continuar nisso, a minha verdade fica estabilizada naquilo. Então, a verdade com essa era da tecnologia, ela está mudando gradualmente, rapidamente. Mas a verdade de antigamente, de 200, 300, 400 anos atrás, demorava muito tempo essa verdade mudar. Olha só. Então, a tecnologia era de ouro para mim. Então, veja só. As mudanças que nós estamos tendo. Muita realidade vindo cada vez mais. Ampliando a nossa visão. Então, é magnífico. Pode colocar lá, Natália. Quando tu fala sobre mudança de padrão, na visão sistêmica, a gente trabalha que isso não muda só a tua realidade, mas sim a realidade dos teus descendentes. Porque melhorando o teu padrão, tu está liberando algumas questões, que a gente às vezes chama até de karma, né? Para que eles não passem por isso, né? Sim. Essas dificuldades que a gente passa hoje, a gente vai liberando para que eles não Isso, passem. Então, logicamente. trazendo para essa visão também é importante para isso. Exatamente. O teu sistema, mexer em ti, mexe no teu sistema também. Isso, exatamente. Também a parte da. Como é que é a que faz ali? Constelação familiar, né? Também é o mesmo sentido ali também, eu acho, né? Então é isso aí, mexe nos padrões. Mais alguma coisa, pessoal? Então a gente toca mais ou menos 1 horinha a nossa palestra.